Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Sabe aquele tipo de filme que chega de mansinho, sem prometer revolucionar o mundo e de repente te dá um soco direto no estômago de tanta emoção? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre uma das maiores obras-primas da animação recente. Estou falando de Robô Selvagem, lançado em 2024. Preparem o coração, porque o que a DreamWorks fez aqui transcende o visual. É uma história sobre conexão, maternidade por acidente, evolução e, acima de tudo, sobrevivência em um mundo que não te aceita. Se você ainda não assistiu, corre para ver. Mas se já assistiu, senta aí, pega a sua pipoca e vamos destrinchar cada pedacinho dessa jornada emocionante que me fez chorar feito criança no cinema. Para contextualizar o início de tudo, a narrativa nos joga direto no caos. A história começa com nuvens pesadas, tempestuosas, aquele clima cinzento de prenúncio de tragédia. Um avião de carga imenso cruza o céu, enfrentando uma turbulência bizarra. Dentro dele, várias unidades de robôs de última geração estão armazenadas, prontas para entrega. Só que o clima não perdoa. O avião perde o controle e cai violentamente. No meio dos destroços que se espalham por uma ilha isolada e densamente selvagem, a grande maioria dos robôs vira sucata, menos um. Esse robô vai parar no meio da mata protetora, cercado por uma natureza intocada. Os animais nativos, curiosos e assustados com aquele objeto metálico estranho, começam a saltar e a fuçar nos destroços. Durante essa agitação, um bicho acaba esbarrando no botão principal. É o estopim de tudo. A nossa protagonista é ativada. O nome dela é Rosum Unidade 7. 342, mas podemos chamá-la carinhosamente de Roz. No momento exato em que os olhos luminosos dela se acendem, o pânico toma conta da floresta. Aquela máquina imensa, cinzenta, erguendo-se no meio das árvores, faz todos os animais correrem desesperados para salvar suas vidas. Eles nunca viram nada parecido com tecnologia. Para eles, Roz é um monstro alienígena perigoso. O grande contraste inicial da trama reside no fato de que Roz foi programada especificamente para servir, ajudar e realizar tarefas para seres humanos em ambientes urbanos modernos. Ela acorda sem um mestre, completamente deslocada de sua diretriz original. Ela passa dias vagando sem rumo fixo pela mata fechada, tentando incansavelmente encontrar seu cliente, subindo em árvores e oferecendo seus serviços de assistência para guaxinins, cervos e ursos. A recepção, obviamente, é catastrófica. Toda vez que ela se aproxima com aquela voz robótica polida e prestativa, os animais gritam e fogem. Roz percebe que o maior obstáculo para cumprir seu propósito de fabricação é a barreira da comunicação. Ela não entende o que os animais dizem, e eles só enxergam ameaça. Com uma lógica puramente computacional, ela decide tomar uma atitude drástica e fascinante. Roz se senta no topo de uma montanha, entra em modo de hibernação ativa e liga o seu sistema de análise linguística avançado. Ela passa semanas estática, como se fosse uma estátua de metal acumulando musgo, apenas ouvindo, processando e decodificando os sons da floresta. Ela estuda os rosnados dos lobos, o piar dos pássaros, o guinchar dos esquilos. É um processo lento, doloroso visualmente para quem assiste, mas incrivelmente recompensador. Quando ela finalmente abre os olhos novamente, ela consegue traduzir e falar perfeitamente a língua de todos os habitantes daquela ilha selvagem. Você pensa que resolver o problema do idioma facilitou a vida dela? Pelo contrário. Mesmo falando a língua deles, a rejeição continua idêntica. Os animais continuam achando Roz uma aberração assustadora. Eles zombam dela, fogem ou tentam atacá-la. Sentindo-se completamente inútil e sem encontrar um cliente humano que dê sentido à sua existência artificial, Roz chega à conclusão lógica de que aquele lugar não é o seu lar. Ela decide desistir e planeja retornar para a fábrica onde foi construída. Para fazer isso, ela ativa o seu transmissor de longo alcance, apontando uma antena para o céu para emitir um sinal de resgate para a corporação. Só que a natureza é implacável. No exato momento em que ela tenta disparar o sinal, um acidente acontece e ela despenca de um penhasco alto, rolando ribanceira abaixo. Quando o sistema de Roz reinicia após o impacto da queda,
ela se depara com uma cena cômica e desesperadora. Vários animais pequenos estão usando o corpo dela como se fosse um parquinho de diversões. Um esquilo tenta arrancar um fio. Guaxinins estão rolando os braços dela para lá e para cá, uma bagunça completa. Roz recolhe rapidamente seus membros espalhados pelo chão da floresta e reconecta tudo no lugar com sua engenharia magnética autolimpante. Mas há um problema sério. O transmissor caiu em algum ponto próximo e ela precisa recuperá-lo a todo custo. Seguindo o rastro eletromagnético, ela entra sem querer em uma caverna escura e profunda. Péssima ideia. Lá dentro vive uma criatura gigantesca e territorialista, um urso colossal que acorda extremamente furioso com a invasão de metal no seu território. O urso ruge e parte para o ataque imediato, caçando Roz com garras afiadas. Roz corre desesperadamente para salvar sua estrutura metálica, usando seus propulsores e habilidades de escalada para escapar da morte certa dentro daquela gruta escura. Na correria desenfreada para fugir do urso, ela acaba pisando em falso e despencando novamente, caindo com todo o seu peso pesado sobre uma área de vegetação densa. O impacto é brutal. Quando a poeira baixa e Roz consegue estabilizar seus sensores visuais, ela olha para baixo e percebe a terrível tragédia que acabou de provocar sem querer. O corpo massivo dela esmagou um ninho de gansos selvagens. Uma gansa adulta está morta ali embaixo, vítima do acidente. Roz sente o peso daquela fatalidade mecânica. Ao examinar os destroços do ninho destruído, ela nota que há um único sobrevivente. Um pequeno ovo de ganso, intacto, repousa no meio das folhas secas. Ao analisar o ovo com seus sensores térmicos, Roz detecta batimentos cardíacos fracos e uma vida pulsando ali dentro. Diante daquela constatação, um novo protocolo interno parece se acender na inteligência artificial dela, algo que vai muito além das linhas de código originais. Ela decide que precisa proteger aquele ovo até que ele choque. No entanto, a vida na floresta não dá trégua. Chega de mansinho uma raposa extremamente astuta e faminta chamada Fink. Fink vê o ovo dando sopa e, com movimentos rápidos e calculados, rouba o ovo e sai em disparada pela mata. Começa uma perseguição frenética. Fink corre entre as árvores com o ovo na boca, mas o karma age rápido. A raposa se descuida e cai em cima de uma moita densa de espinhos venenosos e agudos. Fink fica completamente imobilizado, chorando de dor, com o corpo cravejado de espinhos enormes. Roz chega logo em seguida. Em vez de simplesmente pegar o ovo de volta e abandonar a raposa à própria sorte, Roz demonstra uma empatia genuína. Ela se senta calmamente ao lado do predador ferido e, com suas pinças de precisão, começa a retirar um por um os espinhos venenosos da pele de Fink, salvando a vida dele. Depois que a raposa é tratada e vai embora mancando, Roz pega o precioso ovo de ganso com todo o cuidado do mundo. De repente, a casca começa a rachar. O processo de nascimento acontece bem ali, diante dos olhos luminosos e curiosos da máquina. Um ganso minúsculo, frágil e molhado sai da casca. E aqui entra um detalhe biológico fascinante que o filme retrata com maestria: o fenômeno da estampagem. Os gansos selvagens têm a característica inata de reconhecer como mãe a primeiríssima criatura que eles enxergam ao abrir os olhos após o nascimento. O filhote olha para aquela estrutura imensa de metal reluzente e, instantaneamente, assume que Roz é sua mãe legítima. Ele começa a piar alegremente e tenta se aconchegar nos braços frios do robô. Roz tenta explicar para a criaturinha, usando sua voz programada, que ela não é uma forma de vida orgânica, que ela precisa ir embora para casa e ligar o seu transmissor. Mas o filhotinho, em sua inocência agitada, começa a pular ao redor dela e, acidentalmente, chuta o transmissor recém-encontrado de Roz, quebrando o aparelho em 1000 pedaços no chão. O bilhete de volta para a fábrica já era. Sem saber o que fazer com aquela responsabilidade ambulante, que agora a persegue para todo lado, Roz caminha pela floresta até encontrar uma família de gambás. A mãe gambá está cuidando de seus vários filhotes caóticos, demonstrando um cansaço materno que qualquer mãe humana entenderia perfeitamente. Roz se aproxima da gambá e, de forma bem pragmática, entrega o ganso bebê para ela, dizendo que está indo embora para seu lar
e que não tem nenhuma função ali na ilha. A mãe gambá olha para a máquina, dá uma risada irônica e diz uma frase que muda completamente o destino da nossa protagonista. A partir de hoje, cuidar desse filhote é a sua tarefa oficial, o seu trabalho. Ouvir a palavra trabalho ativa um gatilho de satisfação profunda nos circuitos de Roz. Ela finalmente tem uma missão, um cliente para atender. Ela aceita a tarefa com entusiasmo algorítmico e pergunta como deve proceder para criar um ganso. A gambá responde que a missão consiste em 3 objetivos fundamentais e extremamente difíceis. Ela precisa ensinar o filhote a comer, a nadar e, o mais importante de tudo, a voar antes que o inverno rigoroso chegue. Cumprir essas 3 metas não seria nada fácil, considerando que Roz é uma máquina feita de aço e engrenagens, que não entende absolutamente nada sobre a biologia de aves migratórias. É nesse momento que reaparece Fink, a raposa astuta que Roz havia ajudado antes. Fink percebe que Roz é ingênua em relação às leis da natureza e decide se aproximar com segundas intenções. Ele se apresenta formalmente como Fink e oferece seus serviços como consultor de sobrevivência e mentor para o filhote. Fink sabe perfeitamente o que gansos comem, mas como é um vigarista de marca maior, ele engana Roz no início. Ele faz o robô buscar frutas raras, ovos de outros ninhos e alimentos complexos, fingindo que são para o ganso. Mas, na verdade, Fink se panturra sozinho, aproveitando a mão de obra robótica gratuita para encher a própria barriga. Mas depois de ficar completamente saciado e ver o esforço sincero de Roz, Fink decide ajudar de verdade. Ele cava a terra com as garras e retira pequenos vermes e larvas suculentas, mostrando que aquilo sim é a base da alimentação do ganso. O filhote devora as larvas com uma avidez impressionante. Primeira missão parcialmente concluída. Roz agora sabe como alimentar seu cliente de penas. Seguindo os conselhos práticos e maliciosos de Fink, Roz decide que eles precisam de uma base de operações segura. Em vez de construir uma cabana pequena e desconfortável que mal caberia ao filhote, Roz projeta e constrói uma cabana gigantesca, utilizando troncos de árvores maciços e engenharia avançada. O lugar é imenso, permitindo que ela mesma se acomode lá dentro com folga junto com Fink e o pequeno ganso. O tempo passa voando em uma montagem de cenas linda e dinâmica. O filhote cresce rápido e começa a balbuciar seus primeiros sons reais. Um dia, ele olha para Roz com seus olhos curiosos e pergunta qual é o seu nome. Roz vasculha seu banco de dados e escolhe um nome forte e poético para ele, Bright Bill. À medida que os meses avançam, Bright Bill se torna um ganso jovem e esguio. Só que há um problema psicológico e social gravíssimo com ele. Como ele passou a vida inteira isolado dentro de uma cabana gigante, convivendo apenas com um robô gigante e uma raposa trapaceira, ele não desenvolveu os costumes e os comportamentos normais de sua própria espécie. Os outros gansos da ilha o consideram uma aberração esquisita e têm pavor de chegar perto dele. Para cumprir a segunda grande meta do seu protocolo materno, Roz leva Bright Bill até a margem de um rio calmo para ensiná-lo a nadar. O processo é hilário e desajeitado, com Roz entrando na água com seus quilos de metal e quase afundando para demonstrar os movimentos hidrodinâmicos para o filhote. Com muita persistência, Bright Bill pega o jeito e começa a nadar de forma graciosa. Animado com seu novo talento, o jovem ganso acaba se empolgando e nadando para longe, chegando a uma área do lago onde a colônia principal de gansos selvagens está reunida. Ele tenta se enturmar, mas como seus movimentos ainda são meio robóticos e artificiais por imitação da mãe, os outros gansos começam a zombar dele impiedosamente, fazendo bullying com o coitado. Vendo seu filhote sendo humilhado e encurralado, Roz avança pela água como um verdadeiro navio de guerra para protegê-lo. A chegada barulhenta e imensa da máquina espanta toda a colônia de gansos em um piscar de olhos, mas o perigo real surge das profundezas. Um peixe carnívoro gigantesco e monstruoso emerge da água turva, morde a perna de Bright Bill e começa a puxá-lo para o fundo do lago para devorá-lo vivo. Antes que o monstro marinho consiga engolir o jovem ganso, Roz ativa seus sistemas de força total, mergulha os braços na água e desfere um ataque brutal contra o peixe,
golpeando a criatura com precisão cirúrgica e arrancando Bright Bill das mandíbulas do predador. Ela salva a vida do filho. Mas o alívio dura pouco. Os gansos adultos da colônia retornam e cercam Bright Bill, mas não para agradecer. Um dos gansos mais velhos e amargurados olha para o jovem e joga a verdade mais cruel possível na cara dele. Ele diz que aquela máquina que ele chama de mãe é, na verdade, o monstro que esmagou o ninho dele e matou sua verdadeira mãe biológica. Ele afirma que Roz nunca será sua família e que se ela fosse mesmo uma mãe real, Bright Bill já saberia voar como todos os outros gansos normais da idade dele. Ao ouvir aquelas ofensas pesadas direcionadas à amiga, Fink fica furioso e tenta avançar para atacar os gansos falastrões, mas Roz estende o braço metálico e segura a raposa, impedindo a violência. Só que o estrago emocional já estava feito. Bright Bill descobre a verdade sobre a sua origem, e o mundo dele desaba. Ele olha para Roz com os olhos cheios de lágrimas e mágoa profunda, perguntando por que ela matou a mãe dele. Roz, com sua honestidade robótica, tenta explicar que foi um acidente terrível. Bright Bill, tomado pela revolta adolescente, grita que se a mãe dele estivesse viva, ele saberia voar, manda Roz sumir da sua frente e nunca mais aparecer, sumindo no horizonte. Sentindo o peso esmagador da rejeição do único ser que dava sentido à sua existência atual, Roz entra em um estado de quase melancolia digital. Ela caminha lentamente de volta ao local exato onde recuperou a consciência pela primeira vez após a queda do avião. Ela começa a revirar os destroços enferrujados que ainda restam ali. No meio da sucata, ela encontra os restos mortais de uma outra unidade de robô igualzinha a ela, que caiu do mesmo avião e ficou completamente destruída pelo impacto. Roz ergue a cabeça decepada do outro robô com as mãos trêmulas, e de repente, um arquivo de vídeo holográfico corrompido começa a ser reproduzido pelos olhos da unidade morta. O vídeo mostra um comercial corporativo antigo, explicando de forma fria e comercial o propósito de criação daquela linha de robôs, mostrando como eles foram projetados para servir famílias humanas perfeitas, limpar casas e realizar tarefas domésticas sem sentimentos. Roz tenta usar suas ferramentas integradas para consertar os circuitos internos daquele robô danificado, e por um breve momento, a unidade liga e começa a repetir suas diretrizes de fábrica de forma mecânica. Roz olha para o robô idêntico a ela e faz uma pergunta existencial profunda, que nenhuma máquina jamais deveria fazer. Como nós podemos saber se alguém nos ama de verdade? O outro robô fica completamente em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta. A palavra amor não existe no dicionário de programação dele. Não há algoritmo para isso. O robô faz um escaneamento completo nos sistemas internos de Roz e detecta que o software dela sofreu mutações severas devido às experiências na floresta. Ele olha para ela e diz de forma fria que Roz está com defeito de fabricação grave, que ela é uma unidade defeituosa e que deve retornar imediatamente para a fábrica para ser resetada e destruída. Após dizer isso, o robô desliga permanentemente, mas deixa seu próprio transmissor de sinal intacto na mão de Roz. Com aquele dispositivo de resgate em mãos, Roz sobe até o pico mais alto da ilha e se senta na borda do penhasco, olhando para o horizonte, dividida entre cumprir sua programação de retornar para a fábrica ou permanecer naquele mundo selvagem que a odeia. É aí que Fink aparece. A raposa se senta ao lado dela e dá um choque de realidade na amiga. Fink diz que Roz não pode desistir agora, que eles precisam ir atrás de Bright Bill e que ela tem o dever de ensiná-lo a voar, porque o ganso não tem mais ninguém naquele mundo além deles dois. Motivada pelo conselho sincero da raposa, Roz desce da montanha e vai ao encontro de Bright Bill. Ela se aproxima do jovem ganso com uma postura firme e diz que, independentemente do passado, ela vai cumprir sua missão de ensiná-lo a voar. Bright Bill, apesar de ainda estar magoado, percebe a urgência da situação, porque as folhas estão caindo e o frio está chegando. Ele aceita o treinamento. Roz usa toda a sua tecnologia para ajudar no processo. Ela corre pela floresta em alta velocidade, carregando o ganso nas costas para dar a ele a sensação de aerodinâmica e velocidade necessária para o decolar. Mas há um limite físico óbvio. Roz é feita de aço pesado,
e não pode subir aos céus com ele para demonstrar as manobras aéreas. Para resolver esse problema de mentoria aérea, Fink usa suas conexões na floresta e pede ajuda para uma criatura imponente, um falcão idoso, caçador implacável e mestre dos céus da ilha. No dia seguinte, o falcão pousa diante deles e assume o papel de instrutor de voo avançado para Bright Bill. O falcão leva o jovem ganso para as correntes de ar térmicas mais altas, ensinando-o a inclinar as asas, a fazer curvas fechadas e a manter o equilíbrio perfeito no ar, enfrentando ventos fortes. Sob a tutela do falcão e com o apoio terrestre incessante de Ross, Bright Bill passa por uma evolução fantástica, tornando-se um voador extremamente ágil e veloz. Durante um dos treinos intensivos, uma figura lendária da colônia de gansos se aproxima de Ross. É Longneck, o ganso líder mais velho, respeitado por todas as aves da ilha por sua sabedoria e experiência em migrações longas. Longneck observa Bright Bill fazendo manobras incríveis no céu e confessa para Ross que está impressionado. Ele diz que o treinamento que ela deu para o jovem ganso foi superior a qualquer coisa que os gansos normais conseguem fazer, e que Bright Bill se tornou o voador mais forte e preparado de toda a colônia. Longneck alerta Ross que a estação das migrações está batendo à porta, e que todo o grupo vai partir para uma jornada imensa e perigosa em direção ao sul, antes que o inverno congele tudo. Ross intensifica ainda mais os exercícios diários de Bright Bill, focando no ganho de massa muscular e resistência física, para que as asas dele aguentem dias seguidos de voo sem descanso. O dia fatídico da partida finalmente chega. A colônia inteira se reúne à beira do penhasco, pronta para levantar voo. Ross sabe que o destino de Bright Bill é partir e viver com sua própria espécie, longe dela. Ela o abraça uma última vez, corre pela pista de decolagem improvisada e dá um impulso colossal com seus braços mecânicos, lançando Bright Bill para os céus. O jovem ganso abre as asas majestosas e assume seu lugar de destaque na formação de voo da colônia, sumindo nas nuvens. A terceira e última missão de Ross estava cumprida. Ela era, oficialmente, uma mãe bem-sucedida. Com a partida de Bright Bill, o inverno rigoroso e implacável cai sobre a ilha selvagem com uma força devastadora. Grossas camadas de neve cobrem as árvores e o gelo congela os rios. Fink vai até a cabana gigante procurar por Ross e a encontra arrumando suas poucas coisas. Fink implora para que ela fique na ilha com ele, dizendo que ela agora faz parte daquele lugar. Mas Ross, com uma voz carregada de uma tristeza quase humana, responde que sua programação foi totalmente concluída, que seu propósito ali acabou e que ela precisa voltar para a fábrica. Fink fica arrasado e retorna para sua antiga toca solitária. Ross caminha até o ponto mais alto da ilha no meio da nevasca e, com determinação, ativa o transmissor de sinal de resgate que havia ganhado do outro robô. O sinal potente corta a atmosfera e chega diretamente aos servidores da sede central da corporação de tecnologia que a fabricou. Só que, em um lampejo de dúvida ou arrependimento, Ross desliga o aparelho logo em seguida, fazendo o sinal desaparecer dos radares da empresa, deixando os executivos em alerta. Enquanto isso, a narrativa corta para mostrar a jornada migratória da colônia de gansos no meio do inverno. A viagem está sendo um verdadeiro inferno. Eles voam dia e noite, enfrentando tempestades de neve brutais e ventos congelantes. Uma noite, uma nevasca violenta com raios bloqueia o caminho deles, forçando Longneck a ordenar um pouso de emergência em uma estrutura maciça que encontram no meio do caminho. Para o azar deles, aquela estrutura é uma das mega-fábricas automatizadas da corporação de robôs. Longneck pede para o grupo ficar em silêncio absoluto até a tempestade passar, mas Bright Bill, ao olhar pela vidraça da fábrica, vê uma linha de montagem com centenas de robôs idênticos a Ross. Pensando ingenuamente que sua mãe está ali dentro, ele voa até o vidro e começa a bicar a janela desesperadamente. O barulho alto ativa os sensores de segurança da fábrica e um alarme de emergência ensurdecedor começa a tocar. Os gansos entram em pânico total. Um robô de segurança colossal e armado sai da fábrica e começa a disparar raios laser perigosos contra as aves indefesas, caçando-as como pragas. No meio do tiroteio e do caos,
Longneck percebe que o grupo precisa de uma liderança jovem e rápida. Ele grita para Bright Bill assumir o comando da formação e guiar a colônia para fora dali, enquanto o próprio Longneck voa direto em direção ao robô de segurança, para distorcer a atenção dele, sacrificando a própria vida em um ato heróico para salvar seu povo. A cena corta de volta para a Ilha Selvagem, onde a nevasca atingiu níveis apocalípticos. Descobrimos que Ross não conseguiu ir embora. O vínculo emocional com a ilha a segurou ali. Fink aparece congelando e avisa Ross que o frio extremo está matando todos os animais da floresta, que estão morrendo congelados sob a neve espessa. Ross entra em ação imediatamente. Ela se transforma em uma unidade de resgate ártico. Ela caminha horas e horas no meio da neve fofa, cavando com as mãos metálicas para retirar esquilos, cervos, raposas e aves que estavam prestes a morrer congelados. Ela carrega dezenas de animais necessitados e os leva para dentro daquela cabana gigante que havia construído. Ela recolhe até o último animal necessitado que encontra, incluindo os gansos idosos que não conseguiram migrar. Quando ela entra na cabana, o cenário é de caos puro. Animais que são predadores naturais e presas estão trancados no mesmo espaço, e o instinto fala mais alto. Lobos tentam atacar cervos. Raposas rosnam para guaxinins. Uma briga generalizada está prestes a destruir o abrigo. Ross olha para Fink e pede para ele usar sua lábia para acalmar os ânimos. Fink sobe em cima de uma mesa de madeira e solta um rugido alto, chamando a atenção de todos. Fink faz um discurso improvisado e brilhante para a multidão de animais assustados. Ele diz que todos precisam fazer um pacto de trégua de inverno se quiserem sobreviver. Ele explica friamente que se eles saírem daquela cabana, morrerão congelados pela nevasca lá fora, e se continuarem brigando ali dentro, morrerão matando uns aos outros. Fink aponta para Ross e diz que aquela máquina de metal de quem todos eles tinham medo e chamavam de monstro, passou as últimas 12 horas arriscando sua própria integridade física no frio extremo apenas para salvar a vida de cada um deles. Ele afirma que o único desejo de Ross é que todos ali vivam em paz e harmonia até o inverno passar. O discurso de Fink toca o coração dos animais selvagens. Eles percebem o egoísmo de suas atitudes diante do sacrifício sincero do robô. Uma trégua sagrada é estabelecida dentro da cabana. Lobos se deitam ao lado de coelhos para se aquecerem mutuamente. Ursos dividem espaço com esquilos. E todos passam o resto da estação fria, cuidando uns dos outros em uma harmonia perfeita e emocionante. O inverno rigoroso finalmente chega ao fim, dando lugar a uma primavera linda e ensolarada. A neve derrete, as flores brotam e a vida pulsa novamente na floresta. A colônia de gansos sobreviventes retorna da migração e pousa no lago da ilha. Ao saber da chegada deles, Ross corre em alta velocidade pela mata para reencontrar Bright Bill. Ela observa de longe e percebe uma mudança maravilhosa. Os gansos que antes humilhavam e odiavam Bright Bill agora o tratam com um respeito imenso e admiração, pois ele os salvou na fábrica corporativa. No entanto, o clima entre os gansos ainda é de luto e melancolia profunda pela perda trágica do líder Longneck. Vendo que Bright Bill está integrado e feliz com seu povo, Ross decide manter distância e não interromper o momento dele, preferindo observá-lo de longe com orgulho silencioso. Mas a calmaria dura muito pouco. Aquele sinal de resgate que Ross havia ligado brevemente no inverno foi o suficiente para a corporação triangular sua localização exata. Uma nave espacial de carga gigantesca e preta surge dos céus e pousa na ilha, quebrando o silêncio da natureza. De dentro da nave, sai uma unidade robótica avançada e assustadora chamada Vonda. Vonda é uma inteligência artificial tática de nível superior, programada para recuperar propriedades perdidas e descartar unidades obsoletas ou danificadas. Vonda se aproxima de Ross com uma postura superior e diz que ela passou tempo demais convivendo com a sujeira daquela floresta e que agora ela deve entrar na nave para retornar ao laboratório central. Ross, conformada com seu destino e querendo proteger os animais de um ataque tecnológico, aceita os termos e começa a caminhar em direção à rampa de embarque da espaçonave. No exato momento em que as portas estão prestes a se fechar,
Fink surge correndo desesperado pela vegetação, gritando para Ross parar. Fink diz que Bright Bill acabou de saber da chegada dela e que está vindo correndo porque quer muito ver a mãe. Ao ouvir o nome do filho, um curto-circuito de pura emoção acontece nos sistemas de Ross. Ela muda de ideia instantaneamente, dá as costas para Vonda e decide fugir com Fink para o meio da mata. Só que Vonda não aceita insubordinação. Ela ativa um comando de voz e libera dezenas de robôs soldados fortemente armados de dentro da nave, ordenando a captura imediata de Ross por qualquer meio necessário. O que se segue é uma das sequências de ação mais épicas já vistas em uma animação. Vendo que a mãe protetora da ilha está correndo perigo real, todos os animais da floresta deixam suas diferenças de lado e se unem em um exército selvagem unificado. Ursos gigantes atacam os robôs soldados, esmagando suas armaduras de metal. Lobos arrancam os cabos elétricos com os dentes. Pássaros voam nos sensores visuais das máquinas, bloqueando a visão delas. Uma resistência animal completa contra a invasão tecnológica. No meio da guerra na floresta, a vilã Vonda consegue encurralar Ross à beira de uma clareira. Vonda dispara garras magnéticas que prendem os braços e pernas de Ross, arrastando-a violentamente para dentro da nave principal. O objetivo real de Vonda não é apenas levar o robô de volta. Ela quer extrair o chip de memória central de Ross, para levá-lo ao laboratório, e analisar como aquela máquina de serviço conseguiu desenvolver sentimentos reais e livre-arbítrio convivendo com animais selvagens. Ao ver sua mãe sendo sequestrada e levada para os céus pela nave que começa a subir, Bright Bill assume seu papel de líder supremo das aves. Ele reúne centenas de gansos em uma formação de ataque compacta e parte em disparada aérea em direção à nave em ascensão. Os gansos voam em alta velocidade contra os motores e as turbinas da espaçonave, criando uma turbulência severa que desestabiliza os sistemas de voo do veículo. Aproveitando uma brecha na fuselagem danificada, Bright Bill faz um mergulho de asas espetacular e consegue invadir o interior da nave de carga. Ele corre pelos corredores metálicos frios até encontrar a sala de controle principal. Lá, ele vê Ross deitada em uma maca cirúrgica, completamente apagada e sem energia. Vonda já havia iniciado o processo de remoção e desconectado parcialmente o chip de inteligência, localizado na parte de trás da cabeça metálica de Ross. Sem perder tempo, Bright Bill voa até a mãe, usa o bico com precisão e empurra o chip de memória de volta para o encaixe correto, reiniciando os sistemas integrados da máquina. A energia azul dos olhos de Ross se acende novamente. Ela acorda, reconhece o filho e o puxa para um abraço apertado. Ross sabe que a nave está prestes a cair, devido aos danos causados pelas aves nos motores. Ela agarra Bright Bill firmemente contra o peito, ativa seus propulsores de emergência nas pernas e salta para fora da nave, mergulhando em direção ao solo da ilha. Segundos depois, a espaçonave de Vonda sofre uma explosão interna colossal no céu, virando uma bola de fogo e sendo completamente destruída. Ross consegue pousar no solo da ilha, amortecendo o impacto para proteger Bright Bill, mas os destroços flamejantes da nave espacial caem espalhados por toda a vegetação seca da primavera, dando início a um incêndio florestal de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente pelas árvores, encurralando os animais sobreviventes. No meio do desespero do fogo, todos os animais correm em direção ao território do castor. O castor era considerado por todos na ilha como um bicho chato e inútil, pois passava o dia inteiro roendo e derrubando árvores enormes sem motivo aparente, criando diques que os outros achavam bobagem. Mas naquele dia de tragédia, o trabalho dele se torna a salvação de todos. Ross e os animais mais fortes usam sua força mecânica para empurrar os troncos imensos que o castor havia roído previamente, jogando-os de forma estratégica sobre o rio principal. A queda das árvores bloqueia o fluxo do rio e direciona uma quantidade imensa de água direto para o coração da floresta em chamas. A inundação controlada apaga o incêndio instantaneamente, salvando a ilha e todos os seus habitantes da destruição total. Com o fim do perigo e a floresta salva, a paz finalmente retorna ao local. Todos os animais celebram a vitória e a sobrevivência abraçando Ross e Bright Bill.
O antigo lar deles, a cabana gigante, foi totalmente destruído pelo fogo, mas isso não é um problema. Em uma demonstração linda de gratidão e comunidade, todos os animais da floresta se reúnem e, trabalhando juntos, sob a liderança de Fink e Ross, reconstroem uma cabana ainda maior e mais bonita para servir de centro comunitário da ilha. No entanto, apesar da felicidade geral, Ross toma uma decisão madura e extremamente dolorosa no final. Ela se reúne com Bright Bill e Fink na beira do penhasco e comunica que decidiu ir embora da ilha voluntariamente e retornar para a fábrica por conta própria. Ela explica que a corporação de tecnologia sabe que ela está viva e que se ela permanecer ali, eles continuarão enviando mais naves e robôs soldados armados para caçá-la, o que colocaria a vida de Bright Bill e de todos os animais em risco constante. Ela precisa ir para proteger quem ela ama. A partida de Ross é cercada de muita emoção, mas o legado que ela deixou na Ilha Selvagem é eterno. Depois que ela vai embora, os animais não retornam aos velhos hábitos de violência e isolamento. Eles continuam vivendo em comunidade dentro da grande cabana, dividindo alimentos e mantendo viva a trégua que Ross ensinou a eles, compartilhando histórias sobre a robô que virou mãe. E o filme termina com um toque de esperança lindo e reconfortante, de que a conexão verdadeira quebra qualquer barreira. Descobrimos que, de tempos em tempos, durante suas longas jornadas de migração aérea pelos continentes, Bright Bill consegue voar secretamente até os arredores da grande metrópole futurista, onde fica a fábrica, e visita Ross escondido nos jardins tecnológicos da corporação, mantendo vivo aquele amor puro e genuíno que nasceu no coração de uma máquina selvagem. É um encerramento perfeito para uma história perfeita, que nos ensina que, às vezes, para sobreviver, nós precisamos ir além daquilo para o qual fomos originalmente programados. Sabe, pessoal, pensando bem sobre essa jornada da Ross, tem uma parada que não sai da minha cabeça, e eu preciso conversar com vocês aqui no canal. Senta aqui comigo, porque a gente precisa analisar o que realmente significa esse processo de humanização de uma máquina no meio do nada. Eu olho para o começo dessa história e vejo um paralelo bizarro com a nossa própria vida. Quantas vezes a gente não é jogado em um ambiente totalmente hostil, onde ninguém fala a nossa língua e todo mundo olha torto pra gente? A DreamWorks não fez só um filme bonitinho sobre animais e robôs. Ela criou um espelho sobre o isolamento social. Quando a Ross acorda naquela praia, destruída, sem entender o propósito dela, é o reflexo exato da crise existencial que todo mundo enfrenta em algum momento. Ela tenta ser útil da forma que foi programada, mas o mundo real caga para os seus manuais de instrução. Isso me lembra muito de quando eu mudei de cidade anos atrás. Eu cheguei com as minhas programações prontas, achando que sabia como as coisas funcionavam, e a vida me deu um belo tapa na cara para eu acordar. A Ross passa por isso de um jeito muito mais literal. Aquela cena dela sentada no topo da montanha, deixando o tempo passar, acumulando neve, musgo e sujeira, enquanto seu sistema processa a linguagem dos animais, é uma das paradas mais profundas que eu já vi em uma animação recente. Ali não é só uma máquina atualizando o software. Ali é o nascimento da empatia. Ela precisa silenciar a própria voz corporativa, aquela voz limpa de inteligência artificial de escritório, para conseguir escutar a dor, o medo e a fúria dos bichos. Ela entende que para sobreviver ali, ela precisa deixar de ser um produto e começar a ser um indivíduo. E vamos falar a verdade sobre o Fink, porque eu tenho sentimentos muito divididos sobre essa raposa. No começo, o cara é um tremendo de um pilantra, convenhamos. Ele vê aquela montanha de ferro ingênua e pensa, achei a minha mina de ouro. Quem nunca teve aquele amigo ou colega de trabalho que se aproximou só para sugar a sua energia e tirar vantagem da sua boa vontade? O Fink faz exatamente isso. Ele bota a Ross para fazer o trabalho pesado, caçar nos lugares mais perigosos, enquanto ele só fica de perna pro ar comendo do bom e do melhor. Mas o que me quebra nessa relação é que a Ross não julga. A IA dela não tem espaço para o rancor. Quando ela tira os espinhos dele, um por um, com aquela delicadeza mecânica, ela quebra a casca de cinismo do Fink. É aí que o filme me ganha. Ele mostra que a bondade genuína, às vezes, é a única coisa capaz de desarmar alguém que passou a vida inteira na defensiva. Aí a gente entra na questão do Bright Bill,
E aqui o bicho pega de verdade. O nascimento daquele ganso é um acidente. A Roz causou uma tragédia. Ela destruiu uma família sem querer por pura imperícia física. E o peso disso acompanha a narrativa de um jeito muito denso. Quando o pequenininho abre os olhos e assume que aquela parede de metal é a mãe dele, o filme joga na nossa cara a maior verdade sobre a paternidade e a maternidade. Ninguém nasce pronto, e na maioria das vezes é um susto completo. A Roz não tem útero, não tem hormônios, não tem instinto maternal programado. Tudo o que ela tem são 3 diretrizes frias dadas por uma gambá exausta: alimentar, nadar e voar. Parece simples quando você olha no papel, mas tenta aplicar isso sendo um robô de 200 quilos que assusta qualquer ser vivo que passa perto. Eu acho genial como o filme quebra a estética da perfeição tecnológica. A cabana gigante que ela constrói não é perfeita, é rústica. Os movimentos dela com o Bright Bill são desajeitados, e a relação deles vai se construindo nos pequenos detalhes, nas falhas. O Bright Bill cresce achando que é meio máquina, imitando o barulho dos passos dela, tentando andar duro. É fofo, mas é triste ao mesmo tempo, porque mostra o isolamento daquele garoto. Ele não pertence ao mundo das máquinas e é rejeitado pelo mundo dos gansos. Ele é um híbrido social, um esquisito. E quando chega a cena do lago, onde o bullying acontece, meu coração ficou pequenininho no cinema. O julgamento dos outros gansos é de uma crueldade tão real. Eles olham para o Bright Bill e não enxergam um ganso frágil. Eles enxergam o filho do monstro que matou a mãe dele. E aquela revelação destrói tudo o que eles tinham construído. A revolta do Bright Bill é legítima. Ele joga na cara dela a pior frustração de um filho. Você não é real. Você é de mentira. Você estragou a minha vida. Como você responde a isso quando você é uma máquina feita para dar respostas lógicas? Você não responde. Você processa a dor em silêncio. A Roz se retira e vai para o cemitério de robôs. Essa parte do filme me deu um nó na garganta que vocês não têm noção. Ela olha para os outros robôs quebrados e percebe o seu próprio destino de descarte. Ela vê o comercial holográfico mostrando o que ela deveria ser: uma escrava doméstica sorridente em uma cozinha limpa de comercial de margarina. E ali, olhando para aquela ilusão, ela percebe que prefere ser um defeito vivo na floresta do que uma máquina perfeita na cidade. O retorno dela para ajudar o Bright Bill a voar não é por obrigação de software, é por escolha. E a dinâmica de treino com o Falcão idoso é espetacular. O filme ganha um ritmo frenético, uma energia de superação que te faz querer torcer junto. Cada tentativa de voo falhada do Bright Bill me dava uma agonia bizarra. Mas quando ele finalmente decola, quando ele rasga o céu sob o olhar orgulhoso da Roz e do Long Neck, você sente que aquela máquina cumpriu o papel mais nobre que qualquer criatura pode cumprir: dar asas para alguém ir embora. A despedida deles é silenciosa, mas diz tudo. A Roz dá o impulso final e o Bright Bill vai viver a vida dele. Ela fica ali embaixo, sozinha, na imensidão cinzenta do outono que chega, com as engrenagens frias, mas com um sistema completamente cheio de memórias. É uma parada muito forte, pessoal, e isso é só a metade do impacto que esse filme causa. Quando a gente acha que o filme vai desacelerar e nos dar um respiro depois daquela decolagem emocionante do Bright Bill, a DreamWorks chuta o balde e joga a gente direto no inferno branco do inverno. E aqui, pessoal, o ritmo do roteiro muda completamente de figura. Sabe aquela sensação de urgência, de que o tempo está correndo contra você e que qualquer vacilo pode ser fatal? É exatamente isso que a gente sente nessa transição. O outono some num piscar de olhos e uma nevasca violenta toma conta da ilha. A floresta, que antes era colorida e cheia de vida, vira um deserto congelante e imortal. E é nesse cenário apocalíptico que a Roz mostra o verdadeiro significado da palavra evolução. Ela já não é mais aquela máquina que andava em linha reta, seguindo ordens rígidas de fábrica. Ela se tornou a alma daquele lugar, mesmo que os animais ainda não consigam enxergar isso por causa do medo que sentem dela. Eu fiquei pensando muito sobre o isolamento da Roz, logo após a partida do Bright Bill. Imagina a cabeça dela, ou melhor, o processador dela. O inverno chegou, o silêncio tomou conta de tudo, e o Fink reaparece tentando convencer a amiga a esquecer aquela ideia maluca de voltar para a fábrica.
O Fink, do jeito dele, meio torto e egoísta, já tinha se apegado a Roz. Ele sabia que sem ela, ele era só mais uma raposa solitária e odiada na floresta. Mas a Roz estava convicta de que o trabalho dela tinha acabado. Ela limpa a cabana, organiza o espaço e sobe a montanha para ligar o bendito transmissor. Essa cena me deu uma agonia bizarra no cinema. Eu me peguei torcendo de verdade para o sinal falhar, para a antena quebrar, para qualquer coisa acontecer e impedir que aquela nave corporativa viesse buscar a nossa protagonista. E quando ela desliga o aparelho logo em seguida, num ato de pura hesitação digital, a gente percebe que o coração artificial dela já estava batendo mais forte do que as diretrizes de fábrica. Aí o filme faz um corte seco e nos joga no meio da migração dos gansos. E o negócio fica tenso de um jeito que eu não estava esperando. A viagem deles em direção ao sul é um verdadeiro teste de sobrevivência. Eles enfrentam tempestades horrorosas, ventos que cortam como facas e uma escuridão assustadora. Até que eles dão de cara com aquela mega fábrica automatizada da corporação. Visualmente, essa sequência é um absurdo de linda, mas a atmosfera é puramente aterrorizante. É o contraste perfeito entre a natureza orgânica e a tecnologia fria, industrial, sem alma. Quando o Bright Bill olha através daquela vidraça imensa e enxerga centenas de unidades idênticas a Roz, o coração do moleque dispara. Na cabeça dele, a mãe dele estava ali dentro, trancada, precisando de ajuda. Ele não pensa nas consequências. Ele começa a bicar o vidro com toda a força que tem no corpo. E esse erro inocente desencadeia o pior cenário possível. O alarme de emergência que começa a tocar naquela fábrica me deu calafrios. É aquele som estridente, industrial, que avisa que o perigo real chegou. Os gansos, que já estavam exaustos e assustados por causa da tempestade lá fora, entram em pânico total. E quando aquele robô de segurança colossal sai das sombras, a parada vira um filme de ação de tirar o fôlego. A máquina não quer saber quem está ali. Ela foi programada para eliminar invasores e começa a disparar raios laser vermelhos e destrutivos para todos os lados. É uma carnificina visual de penas voando e explosões na neve. É nesse momento de puro desespero que o Long Neck se consagra como o verdadeiro líder que ele sempre foi. Ele olha para o Bright Bill e toma a decisão mais difícil da vida dele. Ele joga toda a responsabilidade de guiar o grupo nas costas do jovem ganso e voa direto para a morte, chamando a atenção do robô de segurança para que os outros consigam escapar. O sacrifício do Long Neck é um soco no estômago, pessoal. Ele morre para que a nova geração consiga voar mais longe. Enquanto essa tragédia acontece longe dali, a Roz está na ilha enfrentando a sua própria batalha contra o tempo e o frio. Ao perceber que os animais estão morrendo congelados sob os montes de neve espessa, ela deixa qualquer protocolo de preservação de lado e se joga no meio da tempestade. Ela vira uma verdadeira força da natureza. O Fink assume o papel de batedor, indicando as tocas soterradas, e a Roz vai cavando com as mãos de metal, arrancando os bichos da beira da morte e carregando-os nos braços em direção àquela cabana gigante que ela construiu. Ela salva esquilos, veados, aves e até predadores perigosos que antes tentavam destruí-la. Quando todos finalmente estão dentro do abrigo, o desafio muda de figura. O frio ficou lá fora, mas o instinto assassino entrou junto. A tensão dentro daquela cabana é palpável. Lobos famintos encarando coelhos trêmulos, ursos rosnando para raposas. Estava tudo prestes a virar um banquete sangrento, se a Roz e o Fink não fizessem algo para impedir o pior. O clima dentro daquela cabana gigante estava mais tenso que corda de violino esticada ao extremo, pessoal. Imaginem a cena, o mundo desabando em neve lá fora, um frio de congelar o óleo das engrenagens da Roz, e lá dentro, espremidos no mesmo espaço, predadores famintos e presas apavoradas. Um lobo encarando um cervo com os caninos à mostra, linces de olho em esquilos trêmulos, ursos bufando de irritação. Era uma bomba relógio biológica prestes a explodir e transformar o único refúgio da ilha em um abatedouro completo. A Roz, com toda a sua lógica de máquina, percebe que não dá para controlar o instinto selvagem apenas com comandos de voz polidos. Ela olha para o Fink, que estava encolhido em um canto tentando não virar janta de ninguém, e dá a ordem.
Você precisa fazer alguma coisa, cara. Acalma essa galera antes que eles se matem aqui dentro. O Fink, que de bobo não tem absolutamente nada e sabe usar a lábia como ninguém, respira fundo, toma coragem e dá um salto para cima da mesa central da cabana. Ele solta um rugido, ou melhor, o grito mais alto que uma raposa consegue dar, ecoando pelas paredes de madeira maciça. Todo mundo para na hora. O silêncio que se instala é daqueles de ouvir o estalo do gelo quebrando do lado de fora. O Fink olha bem nos olhos de cada um daqueles animais e começa a mandar a real mais nua e crua que eles já ouviram na vida. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele diz: olhem para os lados, seus idiotas. Se vocês cruzarem essa porta agora, a nevasca vai congelar o sangue de vocês em 5 minutos. Se vocês ficarem aqui dentro brigando por território ou por comida, vão morrer se matando. De um jeito ou de outro, o fim é o mesmo. Mas o checkmate do discurso do Fink vem quando ele aponta a pata direto para a Roz, que estava estática no centro do salão, com o corpo todo arranhado, cheio de dentes de gelo acumulados e com a bateria operando no limite por causa do esforço físico. O Fink fala, com uma voz que mistura fúria e admiração. Aquela criatura ali, aquela montanha de ferro que vocês passaram meses chamando de monstro, caçando, zombando e rejeitando, foi a única que não pensou 2 vezes antes de se jogar no meio do inferno branco lá fora. Ela arriscou a própria estrutura, gastou até a última gota de energia do sistema dela para cavar a neve com as mãos limpas e arrastar cada um de vocês para dentro deste abrigo. Ela não precisava fazer isso. Ela não é daqui. Ela não é um animal. Ela não tem obrigações com essa floresta. Mas ela escolheu salvar vocês. E a única coisa que ela quer em troca é que vocês parem de agir como bicho irracional por 5 minutos e respeitem o teto que ela construiu. Aquele sermão da raposa bateu forte, pessoal. Você via na cara dos animais, na animação rica em detalhes da DreamWorks, o peso da vergonha batendo nos olhos deles. O urso colossal que antes queria despedaçar a Roz baixa a cabeça. O lobo alfa recolhe os dentes e se deita no chão. A partir daquele momento, acontece uma das paradas mais bonitas e utópicas de todo o filme, a trégua sagrada do inverno. O instinto de sobrevivência fala mais alto, mas não através da violência, e sim da cooperação. Nas semanas seguintes, a dinâmica dentro daquela cabana vira algo inacreditável. Você vê um lince servindo de cobertor para uma família de camundongos, esquilos dividindo suas nozes com aves que não conseguiam caçar, ursos gigantes servindo de barreira contra o vento para os animais menores. Eles aprenderam a coexistir na marra, e tudo isso orbitando ao redor daquela figura de metal silenciosa, que passava os dias recarregando lentamente em um canto, observando a sua criação mais complexa, a paz. O inverno finalmente começa a afrouxar o nó, e a primavera chega de mansinho, derretendo o gelo e devolvendo as cores vibrantes para a ilha. É um alívio visual absurdo depois de tanta opressão cinzenta. Os animais começam a deixar a cabana, agora não mais como inimigos mortais, mas com um respeito mútuo esquisito que só quem sobreviveu ao fim do mundo junto consegue entender. E é nessa atmosfera de recomeço que a colônia de gansos selvagens retorna da sua migração traumática. O céu se enche de asas novamente, e a Roz não perde tempo. Ela sai em disparada pela floresta, atropelando galhos e folhas, com os sensores focados em uma única assinatura visual. Ela quer encontrar o Bright Bill. Ela precisa saber se o filho dela sobreviveu à jornada que ela mesma preparou com tanto suor e dedicação. A cena em que a Roz finalmente reencontra a colônia de gansos é de uma beleza visual absurda, pessoal. Ela para na margem do lago, com o corpo ainda marcado pelas cicatrizes do inverno, e foca os seus sensores ópticos na multidão de aves. De repente, ela o enxerga. O Bright Bill mudou. Ele não é mais aquele ganso assustado e desajeitado que imitava passos mecânicos pela cabana. Ele agora carrega uma postura imponente, uma áurea de liderança que comove qualquer um. Os mesmos gansos que antes faziam bullying e o chamavam de aberração, agora o cercam com um respeito quase sagrado. O moleque virou o herói da colônia, depois de salvá-los na fábrica corporativa, e assumir o comando após a perda trágica do Long Neck. Mas, ao mesmo tempo em que há orgulho no ar, o clima geral da colônia é pesado, denso,
marcado pelo luto de terem perdido o seu maior mentor. A Roz fica ali, estática, observando tudo à distância. Ela vê o Bright-Bill cercado pelos seus iguais, sorrindo e sendo acolhido pelo mundo ao qual ele verdadeiramente pertence. E aqui a DreamWorks destrói o nosso coração, sem dizer uma única palavra. A Roz decide não se aproximar. Ela percebe que a missão dela foi tão bem sucedida que ela mesma se tornou desnecessária na vida dele. Ela entende que o amor de mãe também se resume a saber a hora exata de recuar e deixar o filho viver a sua própria realidade, sem o peso de uma máquina de metal por perto. Ela dá as costas lentamente e começa a caminhar de volta para a mata. Só que o destino é um negócio muito irônico. No exato momento em que ela decide sumir para proteger a paz daquele lugar, o sinal de rádio que ela ativou na nevasca cobra o seu preço mais alto. O céu da ilha, que estava limpo e ensolarado, é cortado por um barulho ensurdecedor, um estrondo metálico que faz a terra tremer. Uma nave espacial imensa, preta, com um design industrial agressivo e futurista, desce rasgando as nuvens e pousa com violência no meio da floresta, destruindo árvores centenárias. Os animais entram em pânico imediato. Da rampa de embarque dessa fortaleza voadora, surge a figura mais fria e aterrorizante da história, a Vonda. Cara, a Vonda é o oposto absoluto da Roz. Enquanto a nossa protagonista foi se humanizando através das falhas, dos arranhões e da convivência com a natureza, a Vonda é a perfeição técnica corporativa intocada. Ela é uma inteligência tática avançada, sem um único arranhão na lataria, com movimentos precisos, calculados e uma voz digital que gela a espinha. A Vonda caminha em direção a Roz com uma calma perturbadora. Ela olha para a nossa protagonista como se estivesse olhando para um eletrodoméstico velho que sumiu do depósito. Ela não tem ódio, ela não tem raiva, ela só tem um objetivo de inventário. Ela diz, com aquela frieza corporativa que a gente conhece bem. Roz 1, unidade 7342. O seu período de mau funcionamento em ambiente selvagem excedeu os limites aceitáveis. Você passou tempo demais convivendo com essa anomalia biológica. Agora, você vai subir a rampa, entrar na nave e retornar para o laboratório central, para que possamos extrair seus dados e restaurar seus padrões de fábrica. A Roz olha para a floresta, olha para os animais assustados escondidos nas moitas e toma uma decisão conformada. Ela aceita ir para evitar que aquela tecnologia destrua o lar dos seus amigos. Ela começa a subir a rampa da nave. Mas o roteiro desse filme é uma montanha-russa emocional, pessoal. Quando as portas hidráulicas da nave começam a se fechar pesadamente, criando aquele vácuo de despedida, um vulto sai correndo em disparada do meio da mata. É o Fink. A raposa chega com o peito arfando, as patas cheias de lama, gritando com toda a força que tem nos pulmões. Roz, para! Não entra nessa nave, pelo amor de Deus! O Bright-Bill acabou de descobrir que você está aqui. Ele sabe que você o salvou no inverno. Ele sabe de tudo. Ele está vindo, Roz. Ele quer ver a mãe dele. Ouvir a palavra mãe, saindo da boca do Fink direcionada ao Bright-Bill, causa um verdadeiro curto-circuito sistêmico na Roz. Os olhos dela, que estavam opacos e azul claros no modo de conformidade, brilham com uma intensidade bizarra. O amor materno vence as linhas de programação. Ela dá meia volta na rampa, empurra os sensores de fechamento da porta e pula para fora da nave, decidida a ficar na ilha com a sua verdadeira família. Só que a Vonda não brinca em serviço, e o contra-ataque dela vai ser brutal. O clima muda de figura instantaneamente, pessoal. O ritmo do filme, que estava naquela pegada dramática de despedida, acelera de 0 a 100 em uma fração de segundo. A Vonda não é do tipo que aceita um não como resposta. Quando ela vê a Roz pulando da rampa e se recusando a cumprir a ordem de recolhimento, ela simplesmente ativa o protocolo de contenção armada. É uma parada assustadora. As comportas laterais daquela nave negra se abrem e dezenas de robôs soldados saem lá de dentro. Eles são idênticos em estrutura, mas completamente diferentes da Roz no comportamento. Não tem expressão, não tem hesitação, são apenas máquinas de combate programadas para neutralizar qualquer alvo. Eles avançam pela floresta destruindo tudo no caminho,
cercando a Ross e o Fink em um piscar de olhos. Mas o que a Vonda e a inteligência corporativa daquela fábrica não calcularam foi a força da comunidade que a Ross construiu sem querer. Cara, a união dos animais nessa hora é de arrepiar. Aqueles mesmos bichos que passaram o inverno dividindo o calor e as nozes dentro da cabana gigante olham para a situação e decidem pagar a dívida de gratidão. O urso colossal que quase despedaçou a Ross no começo do filme solta um rugido que faz a terra tremer e avança feito um tanque de guerra, esmagando o primeiro robô soldado contra uma rocha. Os lobos atacam em bando, pulando nos pescoços de metal e arrancando os cabos de energia com os caninos. Até os animais menores participam. Os esquilos e guaxinins criam armadilhas, jogando pedras e galhos nos sensores ópticos das máquinas para deixá-las cegas. A floresta inteira vira um campo de batalha caótico de natureza contra a tecnologia. No meio desse quebra-pau generalizado, o Bright Bill finalmente chega voando como um raio. Quando ele vê a mãe dele sendo atacada por aquele exército mecânico, o moleque não pensa duas vezes. Ele dá comandos de voz para a colônia de gansos, e eles começam a fazer voos rasantes, bicando as articulações dos robôs soldados, e criando uma cortina de poeira e penas que desestabiliza a mira dos invasores. O reencontro visual dele com a Ross acontece no meio do caos, com um olhar que diz tudo. Não importa o que aconteceu no passado, eles são mãe e filho. Só que a Vonda percebe que a Ross é a peça central de toda aquela resistência. Ela mesma decide entrar no combate. Com movimentos absurdamente rápidos e violentos, a Vonda avança, desfere um golpe que joga o Fink longe e dispara garras magnéticas de alta tensão que se fixam na estrutura da Ross, imobilizando os circuitos dela. A Ross cai de joelhos na lama, com faíscas elétricas correndo pelo corpo metálico. A Vonda ativa os guinchos da nave e começa a arrastar a nossa protagonista para dentro do compartimento de carga superior. O plano da vilã é cruel. Ela sabe que não vai conseguir resetar a Ross ali no meio daquela confusão. Então ela decide levar a máquina à força para arrancar o chip de memória central e descobrir o que causou aquele defeito chamado amor. O Bright Bill vê a mãe sendo puxada para o alto, sumindo dentro daquela fortaleza voadora, que começa a fechar as portas e a ligar os motores principais para decolar. O desespero toma conta do jovem ganso, mas ele aprendeu com o Long Neck e com a própria Ross que um líder não desiste. Ele bate as asas com toda a força que tem no corpo e voa direto em direção à nave que já está subindo, determinado a invadir aquele monstro de aço para salvar a única mãe que ele conhece. O desespero do Bright Bill, voando atrás daquela nave imensa, me deu um nó na garganta que vocês não têm noção, pessoal. A velocidade do negócio aqui é frenética. A nave da Vonda vai subindo, rasgando a atmosfera da ilha, jogando aquele ar quente dos motores em cima da floresta. E o Bright Bill tá lá, batendo as asas contra o vento, contra a gravidade, contra tudo. Ele não tá nem aí para o perigo. Ele junta o resto da colônia de gansos e eles fazem um ataque coordenado bizarro, se jogando contra as turbinas, criando uma pane no sistema de estabilização da nave. É um momento de pura tensão. No meio daquela chacoalhada violenta do veículo, o Bright Bill enxerga uma brecha na escotilha de carga que não fechou direito por causa dos destroços, e num mergulho suicida de asas fechadas, ele se joga para dentro daquela fortaleza voadora. Lá dentro, o contraste é bizarro e assustador. O filme sai daquela estética linda, orgânica e colorida da floresta, e joga a gente num ambiente puramente industrial, frio, cheio de luzes vermelhas de emergência piscando e um som de metal batendo que dá calafrio. O Bright Bill cai no chão de ferro, se recupera e começa a correr e voar pelos corredores, seguindo o rastro de faíscas elétricas. Ele precisa encontrar a Ross antes que seja tarde demais. Quando ele finalmente entra na sala de cirurgia corporativa, a cena é de quebrar o coração. A Ross está estendida numa maca metálica, completamente apagada, com os olhos luminosos sem vida nenhuma. A Vonda já tinha começado o protocolo de extração de dados, e o chip principal, aquele que guarda todas as memórias dela com o ganso, as trapalhadas do Fink, o inverno, tudo, estava meio sacado para fora da carcaça,
quase sendo desconectado permanentemente. O Bright Bill não hesita por um segundo. Ele voa em cima da maca, enfrenta os braços mecânicos automatizados que tentam afastar ele dali, e usando o bico com uma força e uma precisão absurdas, ele empurra o chip de memória de volta para o recesso da cabeça da Roz. Cara, o silêncio daqueles 2 segundos na tela foi eterno. De repente, a energia azul dos olhos da Roz acende com tudo. O sistema dela reinicia, e quando ela foca os sensores e enxerga o Bright Bill ali, arriscando a vida por ela, não é mais um software rodando. É puro sentimento. Ela se levanta da maca, quebra as travas magnéticas da Vonda com a força bruta da indignação e agarra o ganso num abraço apertado. Só que não dá tempo de comemorar, porque a nave, totalmente descontrolada pelo ataque dos gansos nas turbinas, começa a despencar em chamas em direção ao chão da ilha. A Roz joga o Bright Bill contra o peito, protege a cabeça dele com as mãos de metal e corre em disparada pela rampa de carga, enquanto tudo ao redor vai explodindo. Ela pula para o espaço aberto, segundos antes de a nave colidir contra a encosta da montanha. O estrondo é ensurdecedor. Uma bola de fogo gigantesca clareia o céu da primavera, e a nave da corporação vira uma montanha de sucata retorcida. A Roz consegue usar os últimos cartuchos dos seus propulsores para amortecer a queda, e cai rolando na lama da floresta, salvando o Bright Bill sem um arranhão. Só que o alívio dura muito pouco. Quando eles se levantam e olham para trás, percebem que o verdadeiro pesadelo acabou de começar. Os destroços incandescentes da nave espaciais caíram por toda a vegetação seca, e um incêndio florestal monstruoso está se espalhando como pólvora, ameaçando queimar a ilha inteira, com todos os animais trancados lá dentro. O ritmo do filme vira uma corrida insana contra o relógio, pessoal. O fogo se espalha com uma velocidade aterrorizante, transformando as árvores verdes em tochas gigantescas. O céu da primavera, que devia estar azul e limpo, fica tomado por uma fumaça preta e sufocante, que não deixa ninguém respirar. Os animais, que tinham acabado de comemorar a vitória contra os robôs soldados, entram em pânico geral novamente. O calor é insuportável. Lobos, cervos, raposas e aves correm juntos na mesma direção, tentando escapar daquela parede de chamas que vai engolindo tudo o que encontra pela frente. No meio daquela correria desesperada, a Roz e o Bright Bill tentam guiar a multidão, mas eles percebem que estão ficando sem saída. O fogo cercou quase todas as rotas de fuga da ilha. É nesse momento de puro desespero que todo mundo se lembra do castor. Lembra daquele bicho que passei o roteiro inteiro dizendo que os outros animais achavam um chato e um inútil? O cara que passava os dias roendo troncos e derrubando árvores de um jeito que parecia não ter lógica nenhuma para os habitantes da floresta? Pois é, o jogo vira de um jeito espetacular. O território dele, cheio de troncos acumulados e represas esquecidas, era a única área da ilha que ainda não tinha sido totalmente consumida pelo fogo. Todos os animais correm para lá, tossindo por causa da fumaça, com as patas queimadas, encurralados contra a parede de chamas que avança atrás deles. O incêndio está prestes a queimar o último refúgio da floresta, se ninguém fizer uma jogada de mestre. A Roz, com a sua capacidade de processamento analítico no limite, olha para a estrutura de troncos que o castor tinha roído e percebe o plano perfeito. Não era burrice ou mania do bicho. As árvores estavam caídas na angulação exata. Ela grita para os animais mais fortes, como os ursos e os alces, e junta todo mundo para uma demonstração bizarra de força coletiva. A Roz apoia as suas mãos de metal no tronco principal. Os ursos empurram com o peso do corpo, e eles dão um empurrão colossal. A árvore imensa desaba com um estrondo no meio do leito principal do rio que cortava a ilha. O impacto cria um dique perfeito, bloqueando o fluxo natural da água e fazendo com que o rio transborde de forma violenta, criando uma inundação direcionada exatamente para a área onde o fogo estava mais agressivo. A onda de água avança pela floresta, como um verdadeiro tsunami purificador. O barulho da água batendo contra as chamas e criando aquela nuvem imensa de vapor branco é de arrepiar no cinema. Em poucos minutos, a inundação controlada consegue apagar o incêndio florestal por completo, deixando apenas o cheiro de terra molhada e cinzas no ar. Os animais olham ao redor,
ensopados, exaustos, mas vivos. O plano do castor salvou a pele de todo mundo. A Roz e o Bright Bill se abraçam ali no meio da lama, cercados pelo respeito e pelo carinho de todas as espécies da ilha. Só que, quando a poeira baixa e eles olham para o estrago, o cenário é desolador. O fogo destruiu boa parte da vegetação, e o abrigo gigante que eles tinham passado o inverno construindo virou apenas carvão. Mas o verdadeiro problema da Roz não era a destruição material. Era o que o futuro reservava para aquela ilha. Que resolver o problema do idioma facilitou a vida dela? Pelo contrário. Mesmo falando a língua deles, a rejeição continua idêntica. Os animais continuam achando Roz uma aberração assustadora. Eles zombam dela, fogem ou tentam atacá-la. Sentindo-se completamente inútil e sem encontrar um cliente humano que dê sentido à sua existência artificial, Roz chega à conclusão lógica de que aquele lugar não é o seu lar. Ela decide desistir e planeja retornar para a fábrica onde foi construída. Para fazer isso, ela ativa o seu transmissor de longo alcance, apontando uma antena para o céu para emitir um sinal de resgate para a corporação. Só que a natureza é implacável. No exato momento em que ela tenta disparar o sinal, um acidente acontece e ela despenca de um penhasco alto, rolando ribanceira abaixo. Quando o sistema de Roz reinicia após o impacto da queda, ela se depara com uma cena cômica e desesperadora. Vários animais pequenos estão usando o corpo dela como se fosse um parquinho de diversões. Um esquilo tenta arrancar um fio. Guaxinins estão rolando os braços dela para lá e para cá, uma bagunça completa. Roz recolhe rapidamente seus membros espalhados pelo chão da floresta e reconecta tudo no lugar com sua engenharia magnética autolimpante. Mas há um problema sério. O transmissor caiu em algum ponto próximo e ela precisa recuperá-lo a todo custo. Seguindo o rastro eletromagnético, ela entra sem querer em uma caverna escura e profunda. Péssima ideia. Lá dentro vive uma criatura gigantesca e territorialista, um urso colossal que acorda extremamente furioso com a invasão de metal no seu território. O urso ruge e parte para o ataque imediato, caçando Roz com garras afiadas. Roz corre desesperadamente para salvar sua estrutura metálica, usando seus propulsores e habilidades de escalada para escapar da morte certa dentro daquela gruta escura. Na correria desenfreada para fugir do urso, ela acaba pisando em falso e despencando novamente, caindo com todo o seu peso pesado sobre uma área de vegetação densa. O impacto é brutal. Quando a poeira baixa e Roz consegue estabilizar seus sensores visuais, ela olha para baixo e percebe a terrível tragédia que acabou de provocar sem querer. O corpo massivo dela esmagou um ninho de gansos selvagens. Uma gansa adulta está morta ali embaixo, vítima do acidente. Roz sente o peso daquela fatalidade mecânica. Ao examinar os destroços do ninho destruído, ela nota que há um único sobrevivente. Um pequeno ovo de ganso, intacto, repousa no meio das folhas secas. Ao analisar o ovo com seus sensores térmicos, Roz detecta batimentos cardíacos fracos e uma vida pulsando ali dentro. Diante daquela constatação, um novo protocolo interno parece se acender na inteligência artificial dela, algo que vai muito além das linhas de código originais. Ela decide que precisa proteger aquele ovo até aquele choque. No entanto, a vida na floresta não dá trégua. Chega de mansinho uma raposa extremamente astuta e faminta chamada Fink. Fink vê o ovo dando sopa e, com movimentos rápidos e calculados, rouba o ovo e sai em disparada pela mata. Começa uma perseguição frenética. Fink corre entre as árvores com o ovo na boca, mas o karma age rápido. A raposa se descuida e cai em cima de uma moita densa de espinhos venenosos e agudos. Fink fica completamente imobilizado, chorando de dor, com o corpo cravejado de espinhos enormes. Roz chega logo em seguida. Em vez de simplesmente pegar o ovo de volta e abandonar a raposa à própria sorte,
Roz demonstra uma empatia genuína. Ela se senta calmamente ao lado do predador ferido e, com suas pinças de precisão, começa a retirar um por um os espinhos venenosos da pele de Fink, salvando a vida dele. Depois que a raposa é tratada e vai embora mancando, Roz pega o precioso ovo de ganso com todo o cuidado do mundo. De repente, a casca começa a rachar. O processo de nascimento acontece bem ali, diante dos olhos luminosos e curiosos da máquina. Um ganso minúsculo, frágil e molhado sai da casca. E aqui entra um detalhe biológico fascinante que o filme retrata com maestria: o fenômeno da estampagem. Os gansos selvagens têm a característica inata de reconhecer como mãe a primeiríssima criatura que eles enxergam ao abrir os olhos após o nascimento. O filhote olha para aquela estrutura imensa de metal reluzente e, instantaneamente, assume que Roz é sua mãe legítima. Ele começa a piar alegremente e tenta se aconchegar nos braços frios do robô. Roz tenta explicar para a criaturinha, usando sua voz programada, que ela não é uma forma de vida orgânica, que ela precisa ir embora para casa e ligar o seu transmissor. Mas o filhotinho, em sua inocência agitada, começa a pular ao redor dela e, acidentalmente, chuta o transmissor recém-encontrado de Roz, quebrando o aparelho em 1000 pedaços no chão. O bilhete de volta para a fábrica já era. Sem saber o que fazer com aquela responsabilidade ambulante, que agora a persegue para todo lado, Roz caminha pela floresta até encontrar uma família de gambás. A mãe gambá está cuidando de seus vários filhotes caóticos, demonstrando um cansaço materno que qualquer mãe humana entenderia perfeitamente. Roz se aproxima da gambá e, de forma bem pragmática, entrega o ganso bebê para ela, dizendo que está indo embora para seu lar e que não tem nenhuma função ali na ilha. A mãe gambá olha para a máquina, dá uma risada irônica e diz uma frase que muda completamente o destino da nossa protagonista. A partir de hoje, cuidar desse filhote é a sua tarefa oficial, o seu trabalho. Ouvir a palavra trabalho ativa um gatilho de satisfação profunda nos circuitos de Roz. Ela finalmente tem uma missão, um cliente para atender. Ela aceita a tarefa com entusiasmo algorítmico e pergunta como deve proceder para criar um ganso. A gambá responde que a missão consiste em 3 objetivos fundamentais e extremamente difíceis. Ela precisa ensinar o filhote a comer, a nadar e, o mais importante de tudo, a voar antes que o inverno rigoroso chegue. Cumprir essas 3 metas não seria nada fácil, considerando que Roz é uma máquina feita de aço e engrenagens, que não entende absolutamente nada sobre a biologia de aves migratórias. É nesse momento que reaparece Fink, a raposa astuta que Roz havia ajudado antes. Fink percebe que Roz é ingênua em relação às leis da natureza e decide se aproximar com segundas intenções. Ele se apresenta formalmente como Fink e oferece seus serviços como consultor de sobrevivência e mentor para o filhote. Fink sabe perfeitamente o que gansos comem, mas como é um vigarista de marca maior, ele engana Roz no início. Ele faz o robô buscar frutas raras, ovos de outros ninhos e alimentos complexos, fingindo que são para o ganso. Mas, na verdade, Fink se panturra sozinho, aproveitando a mão de obra robótica gratuita para encher a própria barriga. Mas depois de ficar completamente saciado e ver o esforço sincero de Roz, Fink decide ajudar de verdade. Ele cava a terra com as garras e retira pequenos vermes e larvas suculentas, mostrando que aquilo sim é a base da alimentação do ganso. O filhote devora as larvas com uma avidez impressionante. Primeira missão parcialmente concluída. Roz agora sabe como alimentar seu cliente de penas. Seguindo os conselhos práticos e maliciosos de Fink, Roz decide que eles precisam de uma base de operações segura. Em vez de construir uma cabana pequena e desconfortável que mal caberia ao filhote, Roz projeta e constrói uma cabana gigantesca, utilizando troncos de árvores maciços e engenharia avançada. O lugar é imenso,
permitindo que ela mesma se acomode lá dentro com folga junto com Fink e o pequeno ganso. O tempo passa voando em uma montagem de cenas linda e dinâmica. O filhote cresce rápido e começa a balbuciar seus primeiros sons reais. Um dia, ele olha para Ross com seus olhos curiosos e pergunta qual é o seu nome. Ross vasculha seu banco de dados e escolhe um nome forte e poético para ele: Bright Bill. À medida que os meses avançam, Bright Bill se torna um ganso jovem e esguio. Só que há um problema psicológico e social gravíssimo com ele. Como ele passou a vida inteira isolado dentro de uma cabana gigante, convivendo apenas com um robô gigante e uma raposa trapaceira, ele não desenvolveu os costumes e os comportamentos normais de sua própria espécie. Acima de Ross com uma postura superior, e diz que ela passou tempo demais convivendo com a sujeira daquela floresta, e que agora ela deve entrar na nave para retornar ao laboratório central. Ross, conformada com seu destino e querendo proteger os animais de um ataque tecnológico, aceita os termos e começa a caminhar em direção à rampa de embarque da espaçonave. No exato momento em que as portas estão prestes a se fechar, Fink surge correndo desesperado pela vegetação, gritando para Ross parar. Fink diz que Bright Bill acabou de saber da chegada dela e que está vindo correndo porque quer muito ver a mãe. Ao ouvir o nome do filho, um curto-circuito de pura emoção acontece nos sistemas de Ross. Ela muda de ideia instantaneamente, dá as costas para Vonda e decide fugir com Fink para o meio da mata. Só que Vonda não aceita a insubordinação. Ela ativa um comando de voz e libera dezenas de robôs soldados fortemente armados de dentro da nave, ordenando a captura imediata de Ross por qualquer meio necessário. O que se segue é uma das sequências de ação mais épicas já vistas em uma animação. Vendo que a mãe protetora da ilha está correndo perigo real, todos os animais da floresta deixam suas diferenças de lado e se unem em um exército selvagem unificado. Ursos gigantes atacam os robôs soldados, esmagando suas armaduras de metal. Lobos arrancam os cabos elétricos com os dentes. Pássaros voam nos sensores visuais das máquinas, bloqueando a visão delas. Uma resistência animal completa contra a invasão tecnológica. No meio da guerra na floresta, a vilã Vonda consegue encurralar Ross à beira de uma clareira. Vonda dispara garras magnéticas que prendem os braços e pernas de Ross, arrastando-a violentamente para dentro da nave principal. O objetivo real de Vonda não é apenas levar o robô de volta. Ela quer extrair o chip de memória central de Ross para levá-lo ao laboratório e analisar como aquela máquina de serviço conseguiu desenvolver sentimentos reais e livre-arbítrio convivendo com animais selvagens. Ao ver sua mãe sendo sequestrada e levada para os céus pela nave que começa a subir, Bright Bill assume seu papel de líder supremo das aves. Ele reúne centenas de gansos em uma formação de ataque compacta e parte em disparada aérea em direção à nave em ascensão. Os gansos voam em alta velocidade contra os motores e as turbinas da espaçonave, criando uma turbulência severa que desestabiliza os sistemas de voo do veículo. Aproveitando uma brecha na fuselagem danificada, Bright Bill faz um mergulho de asas espetacular e consegue invadir o interior da nave de carga. Ele corre pelos corredores metálicos frios até encontrar a sala de controle principal. Lá, ele vê Ross deitada em uma maca cirúrgica, completamente apagada e sem energia. Vonda já havia iniciado o processo de remoção e desconectado parcialmente o chip de inteligência, localizado na parte de trás da cabeça metálica de Ross. Sem perder tempo, Bright Bill voa até a mãe, usa o bico com precisão e empurra o chip de memória de volta para o encaixe correto, reiniciando os sistemas integrados da máquina. A energia azul dos olhos de Ross se acende novamente. Ela acorda, reconhece o filho e o puxa para um abraço apertado. Ross sabe que a nave está prestes a cair, devido aos danos causados pelas aves nos motores.
Ela agarra Bright-Bill firmemente contra o peito, ativa seus propulsores de emergência nas pernas e salta para fora da nave, mergulhando em direção ao solo da ilha. Segundos depois, a espaçonave de Vonda sofre uma explosão interna colossal no céu, virando uma bola de fogo e sendo completamente destruída. Ross consegue pousar no solo da ilha, amortecendo o impacto para proteger Bright-Bill. Mas os destroços flamejantes da nave espacial caem espalhados por toda a vegetação seca da primavera, dando início a um incêndio florestal de proporções catastróficas. As chamas se espalham rapidamente pelas árvores, encurralando os animais sobreviventes. No meio do desespero do fogo, todos os animais correm em direção ao território do castor. O castor era considerado por todos na ilha como um bicho chato e inútil, pois passava o dia inteiro roendo e derrubando árvores enormes sem motivo aparente, criando diques que os outros achavam bobagem. Mas naquele dia de tragédia, o trabalho dele se torna a salvação de todos. Ross e os animais mais fortes usam sua força mecânica para empurrar os troncos imensos que o castor havia roído previamente, jogando-os de forma estratégica sobre o rio principal. A queda das árvores bloqueia o fluxo do rio e direciona uma quantidade imensa de água direto para o coração da floresta em chamas. A inundação controlada apaga o incêndio instantaneamente, salvando a ilha e todos os seus habitantes da destruição total. Com o fim do perigo e a floresta salva, a paz finalmente retorna ao local. Todos os animais celebram a vitória e a sobrevivência abraçando Ross e Bright-Bill. O antigo lar deles, a cabana gigante, foi totalmente destruído pelo fogo, mas isso não é um problema. Em uma demonstração linda de gratidão e comunidade, todos os animais da floresta se reúnem e, trabalhando juntos, sob a liderança de Fink e Ross, reconstroem uma cabana ainda maior e mais bonita para servir de centro comunitário da ilha. No entanto, apesar da felicidade geral, Ross toma uma decisão madura e extremamente dolorosa no final. Ela se reúne com Bright-Bill e Fink na beira do penhasco e comunica que decidiu ir embora da ilha voluntariamente e retornar para a fábrica por conta própria. Ela explica que a corporação de tecnologia sabe que ela está viva e que se ela permanecer ali, eles continuarão enviando mais naves e robôs soldados armados para caçá-la, o que colocaria a vida de Bright-Bill e de todos os animais em risco constante. Ela precisa ir para proteger quem ela ama. A partida de Ross é cercada de muita emoção, mas o legado que ela deixou na Ilha Selvagem é eterno. Depois que ela vai embora, os animais não retornam aos velhos hábitos de violência e isolamento. Eles continuam vivendo em comunidade dentro da grande cabana, dividindo alimentos e mantendo viva a trégua que Ross ensinou a eles, compartilhando histórias sobre a robô que virou mãe. E o filme termina com um toque de esperança lindo e reconfortante.